Olá pessoal, nós estamos agora no próximo vídeo para responder as atividades de língua portuguesa, as atividades 19, nono ano, né? Então, agora essas outras atividades que a gente vai fazer, da de número 14 até a 16, nós vamos estudar sobre frase, oração e período. Pessoal, eu vou explicar para vocês o que eu lembro sobre isso de forma bem simplificada, tá bom? Vocês têm que saber diferenciar o que é frase, o que é oração, o que é período. Na verdade, a frase, gente, a frase é algo que você fala e tem que ter sentido, tá? Quando você fala algo e usa sempre uma pontuação ou usa um verbo, é um exemplo de frase. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, choveu. Choveu, pronto, você sabe que choveu, não preciso falar mais nada, né? Isso aqui é um modelo de frase, tá? Eu posso colocar assim também, silêncio. Se eu colocar silêncio, ó, também é um modelo de frase. Você viu que aqui eu usei um verbo e aqui eu não usei verbo, né? Há uma confusão entre frase e oração. Porque o que é oração? Oração é quando você pronuncia uma frase contendo um verbo, tá? Tem que ter a oração é obrigatória, tem que ter a presença de um verbo, tá ok? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês de algo que é frase e de algo que é oração, tá? Se eu colocar assim, ó, levaram tudo. Se eu colocar levaram tudo, é uma oração. Por quê? Aqui eu usei um verbo, ó, do verbo levar. Levaram é do verbo levar, que é uma ação, né? Então, quando a gente fala alguma coisa, né? Uma frase que contém a presença de um verbo, ela é oração. E já a frase, ela pode conter ou não a presença do verbo, tá? Então, pode ser que aconteça de uma frase ser oração, tá? Pode acontecer de uma frase ser oração, mas não quer dizer que toda frase seja oração, não, tá? Eu posso falar algo com verbo que seja frase, mas que é necessariamente oração. Ok? Mas existe a frase também que eu pronuncio. Eu vou citar um aqui para vocês, um exemplo de frase. Deixa eu pegar um exemplo de frase aqui para que vocês entendam o que eu quero dizer. Se eu colocar assim, ó, não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Ó, não sei o que dizer. Quando eu falo assim, isso aqui é uma frase, mas ela é uma oração também. Por quê? Porque além de mim dizer que algo que contém sentido, eu usei verbo, tá? Então, ela pode ser considerada frase, mas ela pode ser considerada oração, tá bom? Mas e se eu falar assim, ó? E agora, tia Isabel? E agora, tia Isabel? Percebe aqui, ó. Nessa frase não tem nenhum verbo, né? Não tem nenhum verbo. E agora, tia Isabel? Deixa eu pôr um ponto de interrogação aqui. E agora, tia Isabel? Não tem verbo aqui, ó. Então, como não tem verbo, ela não pode ser nunca oração. Ela é apenas uma frase, tá? Então, a frase, ela pode ser frase verbal, contendo verbo, e pode ser uma frase nominal, que é igual a essa aqui, que não contém verbo. E eu quero que vocês entendam que quando tiver uma frase usando o verbo, né, igual eu usei aqui, ela passa a ser uma oração, tá? Agora, o período é a parte mais fácil. O que é período? Período é o conjunto de duas ou mais orações. Ou seja, se você usou uma oração, tem mais de um verbo naquela frase, tá? Se você usar dois verbos ou mais, aí ela passa a ser período, tá bom? Vou citar um exemplo de período para vocês agora, tá ok? Faça
as tarefas, faça as tarefas como pedir, tá? Eu dou uma ordem aqui para vocês, ó. Faça as tarefas como pedir. Observe que tem o verbo faça do verbo fazer e pedir do verbo pedir. Usei dois verbos na frase, não usei? Então, é um conjunto de duas orações, tá? Você tem essa primeira oração, faça as tarefas, e a segunda oração, como pedir. Então, ela se transforma em um período. Quando você usa oração com dois verbos ou mais, você transforma ela em um período. Agora, eu acho que a gente tá pronto para fazer as tarefas, né? Vamos à atividade de número 1. Número 1 não, número 14, né, tia Bel? Larga de ser doida. Vamos lá. A atividade de número 14 fala assim, ó. Nos fragmentos que se segue, coloque F para a frase nominal. Ó, a frase nominal é aquela que não tem verbo, tá? Então, aonde você vai ler essas frases aqui, ó. Se tiver alguma que não tem verbo, vai ser frase nominal. O para uma oração é aquela que já tem um verbo, tá? É a oração. E P para período é aquela que tiver dois verbos, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Essa letra A. Eu era, ó, um verbo aqui, hein? Já tem um verbo aqui, ó. Eu era outra Jenna Hudson. Só tem um verbo. Ah, tia Bel, só tem um verbo? Então é oração. Isso, oração. A lembrança dói. Ó, o dói vem de doer, não é? É um verbo, o verbo doer. Só tem um verbo também. A lembrança dói, só tem um verbo, é oração também, pessoal. A letra D. C, né? Sim, senhor. Não, senhor. Tem verbo aqui, gente? Não, não tem verbo nessa frase, né? Então, ela vai ser apenas uma frase. Agora, a letra D. Antes de deixarmos de nos falar, tudo que minha mãe me dizia era coisas do tipo. Gente, tem o verbo deixarmos de deixar, tem o falar, tem o do dizer, né? A gente tem três verbos aqui. Lembra que eu falei que o período é uma oração com dois ou mais verbos? Se aqui tem três verbos, então essa daqui é o quê? P de período. Certinho? Muito fácil, né? Vamos para a próxima atividade? A número 15. O fragmento Jenna, quando eu tinha a sua idade, pode ser classificado como, gente? É uma frase, é uma oração ou é um período? Vamos ver se tem verbo na frase? Jenna, não, é nome próprio, né? Nem não é verbo. Quando também não, né? Eu tinha do verbo ter. Beleza, tem um verbo na frase, não é? Então, quando tem um único verbo na frase, Jenna, quando eu tinha a sua idade, ela é uma oração. Que legal, hein, gente? Vamos para a próxima atividade. A número 16. Identifique as orações nos períodos a seguir conforme exemplo. Gente, aqui já tem um exemplo respondido para nós, a gente seguir esse modelo e fazer as outras, tá? Olha a letra A. Estava perdida e não sabia o que fazer. Como a gente tá trabalhando com frase, oração e período, olha só. Tem um verbo estava do verbo estar e fazer, né? O verbo fazer. E sabia, né? Ó, do verbo saber. Então, temos três verbos nessa frase. Olha o que eles fizeram. Primeira oração é a participação do primeiro verbo. Estava perdida. Está aqui. Segunda oração é a participação do segundo verbo. Então, e não sabia. E não sabia. Está aqui. Terceira oração, participação com o terceiro verbo. O que fazer. O que fazer foi colocado aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a letra B? Olha só. Na letra B, tá assim, ó. Caiu e se machucou. Vamos identificar o verbo? O verbo é caiu, que é do verbo cair. Machucou-se, que é do verbo machucar, certo? Então, gente, a primeira oração é só esse verbo. Caiu. Segunda oração. E machucou-se outra vez. E machucou-se outra vez. Certinho? Vamos para a letra C. A letra C é bem grandona, hein?
Primeiro, você vai localizar os verbos na sua oração, tá? Preciso, do verbo precisar, tá aqui. Que você vá. Vá do verbo ir, né? À loja. Troque, do verbo trocar. Trocar o vestido. Compre, do verbo comprar. Um cartão. E entregue, do verbo entregar. Na casa da Maria. Agora, nós vamos ter que separar. Nessa frase aqui, parte por parte, incluindo cada verbo desse aqui, tá vendo? Note que tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 1, 2, 3, 4, 5 orações, 5 verbos, 5 orações, certo? Então, vamos ver como é que fica essa letra C? O que vocês acham? Não é preciso? Então, eu coloco aqui, ó, preciso que você, ó, que você vá à loja. É a segunda oração. Que você vá à loja. E depois, você vai à loja, troque o vestido. Troque o vestido é a terceira oração. Depois de troque o vestido, é o quê? Compre um cartão. Compre um cartão. Agora, o resto é só colocar, né? E entregue na casa da Maria. E entregue na casa da Maria. Ponto. Fiz aqui a separação da primeira oração, segunda, terceira, quarta e quinta, certo? Vamos para a última e fechar o nosso pacote de atividades. Ela continua doente e não aceita ir ao hospital. Continua do verbo continuar. Aceita do verbo aceitar, certo? Como é que vai ficar essa frase aqui? Só você colocar, ela continua doente na primeira oração. Ela continua doente. E o restante você coloca aqui na segunda oração, tá? E não aceita ir ao hospital. Então, está aí, pessoal, para concluir o nosso trabalho, é muito importante para mim que vocês curtam esse vídeo, se realmente vocês gostaram da Tia Bel nesse teste ensinando aula de português. Comenta aí, tá, pessoal? Se inscreva no meu canal. E se vocês não gostarem, podem ser sinceros também. Fala, não, Tia Bel, somente matemática mesmo. A gente não gostou dessas explicações de português. Tá bom, pessoal? Beijo, beijo da Tia Bel e deixo o meu abraço com vocês, tá bom?